É um poder incrível, né? Um poder de colocar a pessoa num estado... É um estado ruim esse que a pessoa tá, da fobia, né? Mas é um poder de colocar a pessoa num estado que toma conta dela. Imagina usar isso ao nosso favor. Imagina reprogramar isso e agora produzir estados que sejam altamente poderosos, mas que me colocam num estado que eu quero. Por exemplo, coragem, força, determinação, vontade de realmente fazer as coisas. Aquelas coisas, meus sonhos que eu quero realizar e botar essa energia e essa força nisso. Caramba, é incrível. Olá, destemidos! Sejam muito bem-vindos ao podcast Acabe com a Fobia, onde discutimos as estratégias para acabar com a fobia. Eu sou Natânia Albuquerque. E eu sou Anderson Cuba. Anderson, eu vinha pesquisando algumas coisas sobre frases de repetição, né? E aí me bateu uma curiosidade. Essas frases de repetição, assim, como se fosse uma lavagem cerebral, elas funcionam para superar a fobia? Nossa, será que lavagem cerebral funciona para alguma coisa? Vamos ver isso hoje. Pois é, tem muita polêmica nesse assunto aí. Tem algumas coisas que são balela, que não funcionam mesmo, mas tem muita coisa que vai funcionar sim. Então, ao invés de ficar falando aqui mal do que não funciona, vamos falar do que funciona. Do que funciona. Tem pessoas que vão ter mais facilidade com isso e tem outras pessoas que vão ter mais dificuldade. Como a gente já falou aqui algumas vezes, a gente vai ter preferência por algum dos nossos canais de comunicação. Tem gente que vai ter mais preferência pelo canal visual, a pessoa tende a criar mais imagens na mente, tende a falar, até quando tá falando de forma visual. A pessoa vai falar que uma ideia é boa, fala assim, nossa, que ideia brilhante. Tá vendo? Brilhante, tá falando de brilho, é uma qualidade visual. Falar que a situação, sei lá, ficou ruim, nossa, a coisa tá preta. Tá vendo que é visual? Uma pessoa que ela é mais sinestésica, ou seja, que é do canal das sensações, se a situação tá ruim, a pessoa vai falar, nossa, o clima pesou, né? Tá vendo? A pessoa tá falando de peso. Sensação. Uma pessoa que é mais auditiva, por exemplo, às vezes ela vai reclamar do barulho. Nossa, que tá muito barulhento. De novo, não está se sentindo bem em uma situação, a pessoa vai falar assim, isso não me soou bem. Né? Não me soou bem. A própria forma da pessoa falar denuncia qual é o canal preferencial dela. Não é que ela trabalha só nesse canal, não. A gente trabalha em todos. Nosso cérebro dá conta de tudo. Mas a pessoa tem uma preferência. O cérebro dela vai tender a ficar mais em um desses canais, ou no visual, ou no auditivo e sinestésico. E em alguns casos mais raros, no paladar e no olfativo. Quando uma pessoa tem esses canais que tendem a ser mais fortes, aí você vai encontrar aí os grandes chefes de culinária, pessoas que trabalham aqueles... É o trabalho dos sonhos de todo homem, né? Trabalhar experimentando cerveja. De algumas mulheres também, hein? Né? Tem gente que consegue identificar, sei lá, pega uma carta e consegue, pelo cheiro, saber de onde essa carta foi remetida, de onde que ela veio. Não, tô sentindo o cheiro da flor de não sei da onde, que só tem em tal região do Brasil, então essa carta saiu de mais ou menos tal lugar. É a pessoa que vai ter o olfato muito aguçado. Provavelmente essa pessoa tende a ficar mais nesse canal. E vai ser uma pessoa que vai ter muita dificuldade para se comunicar nos canais das outras pessoas. Isso é legal, Anderson, te cortando rapidinho, Sim. Porque assim, a gente tem falado bastante de observar, né? De observar aquilo que a pessoa sente com relação ao objeto da fobia, e a gente dá algumas dicas aqui também com relação a outras áreas, né? Que podem estar ligadas. Isso é muito legal porque traz uma clareza para as pessoas, para elas saberem também uma outra forma que elas podem se observar. Por exemplo, durante o meu objeto da fobia, quais são as sensações que mais vêm, né? Está no meu canal sinestésico, no meu canal auditivo, no meu canal visual, né? Essa é uma dica muito legal, que acho que traz uma clareza muito boa para as pessoas. Nossa, gostei demais. Vai ter essas diferenças. Tem pessoa que vai ser muito no corpo. A pessoa, quando é muito no corpo, as pessoas tendem a ter dificuldade de explicar. Sim. Dar nomes, principalmente. Eu falo, qual a emoção que vem? Aí a pessoa, não sei, vem
uma sensação horrível, um negócio que vai subindo pelo corpo. Quando eu insisto e vou perguntando, a pessoa começa a achar, ela começa com frio na barriga e tal. No auditivo, vamos passar pelo visual primeiro. No visual, tende, não é uma regra que eu vou falar, mas tende a aumentar o tamanho das imagens das coisas. Isso não é uma regra, mas as pessoas tendem, é uma barata. A pessoa, quando fecha os olhos, está imaginando uma barata de 5 metros de altura. É fobia de altura. Nossa, a pessoa, quando ela tá se imaginando, é bem corriqueiro a pessoa ter imagens dela tropeçando e caindo. Olha só, vai parecer louco e tem gente que demora para admitir isso. A pessoa tem imagens dela mesma se jogando de algum lugar alto. Eu já vi, corriqueiramente eu escuto isso de pessoas que têm fobia de altura. Anderson, é como se eu estivesse pensando assim, nossa, se eu vacilar eu posso pular daqui. Parece estranho, né? A pessoa falar assim, se eu vacilar eu posso acabar pulando daqui. É como se tivesse um lado meu que tá vigiando e vai falar assim, não, você vai ficar aqui, não vai pular. Mas se esse meu lado vacilar por um segundo eu pulo. É como se tivesse um outro lado assim, um lado louco meu que, não sei, vai que existe. Aqueles desenhozinhos assim, que tem o diabinho do lado e o anjinho do outro. Aí um fala e o... É bem sutil isso, mas nas pessoas que têm medo de altura, eu já ouvi muito isso. Anderson, é como se eu tivesse um medo de que se eu me desligar por um momento, eu posso acabar pulando. E não tem nada de doido nisso não, assim. Às vezes a pessoa fala isso, nossa, que doido, mas não é doidura não. Aí depende Aí a gente vai vendo, né, as estruturas da fobia. Essa pessoa que, por exemplo, tem esse medo de altura e tá com esse pensamento, ele vai estar muito mais no canal auditivo, tá vendo que é uma conversa que a pessoa tem consigo mesmo e fica, ai meu Deus, e aí pode acontecer isso, ou então se eu tropeçar, por exemplo, teve um rapaz que ele falava assim, Anderson, pra eu passar na passarela, eu até passo, mas eu vou bem no meio assim, olhando, passando bem reto, porque eu fico pensando assim, se eu tropeçar de repente, eu só abro os braços assim e caio de braços abertos de cara no chão, no meio da passarela. Aí eu tenho certeza que eu não vou cair. Então eu vou passando bem no meio assim e não olho nem pro lado. A pessoa traça uma estratégia para poder atravessar uma passarela. Aí a gente pensa, né? Se o cérebro dele é capaz de traçar essa estratégia, né? Como se fosse uma meta, assim. Eu tenho essa estratégia para poder chegar lá no final. Você imagina do que ele é capaz de usar isso daí em outras áreas, né? Ele sabendo lidar com isso daí, né? Capaz de muito mais. Nossa, porque é um poder incrível, né? Um poder de imaginação, um poder de criatividade, um poder de colocar a pessoa num estado, é um estado ruim esse que a pessoa tá, da fobia, né? Mas é um poder de colocar a pessoa num estado que toma conta dela. Imagina usar isso ao nosso favor, imagina reprogramar isso e agora produzir estados que sejam altamente poderosos, mas que me colocam num estado que eu quero. Por exemplo, coragem, força, determinação, vontade de realmente fazer as coisas, aquelas coisas, meus sonhos que eu quero realizar e botar essa energia e essa força nisso, caramba, é incrível. Voltando lá pro canal auditivo, por exemplo, algumas coisas que vão funcionar. A pessoa, vocês já devem ter visto isso. Lista de afirmação. Por exemplo, a pessoa acordar de manhã e todo dia ler aquelas 20 frases ali de coisas que a pessoa quer, coisas que ela quer mudar na vida dela. Aí tem algumas regrinhas. Por exemplo, as pessoas geralmente vão ter dificuldade em falar o que quer. Já começa por aí. Ela vai... Geralmente eu falo assim, pra fobia. Na hora da fobia, que emoção você gostaria de sentir? A pessoa, eu não queria sentir medo. Beleza. Pega outras coisas também. No seu trabalho, como é que você gostaria de sentir? Eu queria parar de ser tão medrosa e pra falar com o meu chefe que eu fico com muito medo. Tá, mas tá vendo? A pessoa não responde o que eu perguntei. Porque eu tô perguntando o que a pessoa gostaria de sentir. A pessoa tá me respondendo o que ela não quer sentir. E a gente tem, principalmente quando é uma área que está limitando muito a nossa vida, a gente tende a responder o que a gente não quer. Aí é um esforço realmente consciente e cognitivo. Você verbalizar e, melhor ainda, escrever o que você quer. E tem que ser uma afirmação, as pessoas chamam isso de afirmação positiva, como se fosse um positivismo, tem que ser positivo para atrair cargas positivas. Não. A afirmação positiva é no sentido literal mesmo da frase. A construção das palavras tem que estar no positivo, ou seja, no que eu quero, e não do
que eu não quero. Ah, Anderson, eu não quero sentir medo. Ah, eu não quero gritar na hora da minha fobia. Ah, eu não quero entrar em pânico. Tá vendo? É o que eu não quero, não quero, não quero. A própria dificuldade da pessoa verbalizar, escrever ou dizer de forma clara o que ela quer, já denuncia o quão limitado o modelo dessa pessoa tá em relação a essa área. Por exemplo, para quem tá ouvindo a gente, a pessoa pode, por exemplo, pega aí e faz uma lista de pelo menos 15 a 20 itens que você quer na sua vida. Coisas que você quer que mude, coisas que você quer conquistar, coisas que você quer de diferente. Por exemplo, a pessoa, vamos pegar um assim bem corriqueiro, emagrecer. Eu já dei a dica certa, né, que é emagrecer, já tá colocando no foco, mas a pessoa fala, quero deixar de comer besteira, quero parar de comer coisa... Oi? Não entendi. Doce, parar de comer doce. Isso, quero parar de comer doce. Não quero sentir preguiça na hora de fazer exercício físico. Tá vendo? É tudo que a pessoa não quer, tudo que ela quer se livrar. Tudo bem, se no começo as frases vierem assim, vai tomando nota. Mas essa ainda não é a frase que você vai precisar para ajudar a reprogramar a sua neurologia. Mas, beleza, anota essas aí que tá vindo no negativo, pelo menos você já sabe o que não quer. Aí, tendo essas negativas, começa a se perguntar, tá, e o que é o oposto disso? O que é o oposto de eu ficar sentindo vontade de comer besteira? Tá vendo que dá um pouco de... Dá uma travada. Né? Já dá uma travada. Beleza, como é que será que devem se sentir as pessoas que não sentem vontade de comer besteira toda hora? Nossa, eu não sei, porque eu não sou uma delas. Mas aí a gente tá vendo que essas perguntas começam a gerar uma criatividade na mente para pensar em como seria se eu não sentisse vontade de comer besteira. Como seria se eu sentisse... é porque eu já tendo a falar o jeito certo, mas eu quero ficar aqui um pouco no errado. Como seria se eu não sentisse preguiça de ir para academia? Como seria se eu não sentisse esse desânimo de, ai meu Deus, como será que são as pessoas que não sentem isso? Então, quando eu começo a me fazer essas perguntas, como é que será que fazem as pessoas que não sentem preguiça? Como é que será que fazem as pessoas que não sentem vontade de comer doce toda hora? Mesmo alguém oferecendo, a pessoa, não, hoje não quero não, agora não, mais tarde. O que será que essas pessoas sentem nessa hora? O que será que elas pensam nessa hora? Aí isso aí vai ajudar a pessoa a gerar uma criatividade para ir no sentido do positivo. E aí o positivo é isso, falar positivamente o que eu quero. É algo que o sentido da palavra positivo é isso, é porque eu estou somando e adicionando alguma coisa que eu não tenho como recurso na minha estrutura cerebral, nos meus recursos internos. Tá vendo essa dificuldade de montar uma frase das coisas que eu quero? É porque eu realmente não tenho esse recurso lá dentro de mim. Eu não tenho, por exemplo, para quem é visual, eu não tenho uma imagem de eu sendo mais tranquilo. Já tô dando as respostas aqui. Eu não tenho uma imagem onde nessa imagem eu não tenho essas sensações de querer comer besteira. Eu não tenho uma imagem onde eu não tenho essas sensações de preguiça de ir pra academia, ou enfim, várias outras coisas na vida. Eu tô evitando dar as respostas aqui o certo, porque é muito mais útil se a pessoa construir do que pegar frases prontas aqui da gente. Eu vou dar alguns exemplos, é claro, daqui a pouco, mas para ser um exercício mais efetivo, e aí daqui a pouco a gente vai falar também para fobia, como é que isso funciona. Mas pegando coisas mais fáceis, a gente sempre recomenda isso daqui, né, Nath? Testa com coisas mais fáceis, testa com coisas mais fáceis de lidar do que ir direto para fobia. Todas as técnicas que a gente ensinar aqui, métodos, primeiro vai em coisas mais fáceis. Igual a gente está falando de afirmações, de falar coisas para mudar os meus pensamentos. Beleza, não vai direto na fobia, não. Começa com essas aí. Emagrecer também é uma bem difícil, né? Bem desafiadora para a maioria das pessoas. Beleza, pelo menos é uma coisa que a pessoa, ela não vai entrar em pânico. Eu tô tentando trabalhar as minhas crenças em relação à minha alimentação, em relação a eu comer de forma mais saudável. Tá vendo que é uma coisa assim que é desafiadora também, mas pelo menos a pessoa não vai entrar em pânico só de pensar nisso, não vai acionar emoções, ai meu Deus, desesperadoras muito fortes. Mas, por outro lado, vai sim acionar algumas coisas muito profundas no subconsciente. Por exemplo, quando você se fala de alimentação, de padrão de vida, você vai estar indo numa camada bem profunda do seu subconsciente, mas sem as emoções tão
tão fortes da fobia. Eu recomendo sempre que as pessoas comecem por aí. Mas daqui a pouco a gente vai falar também sobre como que isso é útil na fobia. Ô, Anderson, essas frases de repetições, elas funcionam para fobia? Sim e não. Eu vou explicar daqui a pouco por que sim, em quais casos isso vai ser útil, mas eu também vou explicar onde isso também não vai ser muito útil. E aí, isso vai ser bem interessante a gente falar disso. Mas antes disso, Nath, tá vendo essas afirmações? Beleza, as pessoas estão escrevendo aí, vai vir. Algumas frases talvez já venham no positivo, talvez a pessoa já tenha isso construído. Ah, eu quero emagrecer. Ah, eu quero ser magra, eu quero ser magro. Ah, não, eu já sou magro, Anderson, mas eu quero me alimentar melhor. Ah, então eu quero ter uma alimentação saudável. Tá vendo essa frase? Melhorou, mas ainda não tá boa. Eu quero ter uma alimentação saudável. Porque, beleza, já não é mais o que eu não quero, tá vendo? Já é o que eu quero. Só que o que eu quero, quando eu falo, eu quero ter uma alimentação saudável, o que meu subconsciente tá ouvindo quando eu falo essa frase? Beleza, já não é mais o que eu não quero, é uma coisa que eu quero, mas é uma coisa que eu não tenho. Então, eu quero. Tem um monte de coisa que a gente fala que quer e nunca chega, né? Quero ser rico. Nunca chega. Começa a colocar essas frases no presente. E aí, nossa, aí vai despertar uma pulga, talvez um comichão enorme lá atrás da orelha, que é uma incongruência enorme que é o que você vai estar falando. Por exemplo, eu me alimento bem. Já dá um passo lá na frente e coloca esse verbo no presente. Eu me alimento bem. Eu sou uma pessoa que cuido da minha saúde, tá vendo? Eu quero cuidar da minha saúde. Não, ainda não tá 100%. Ao invés de falar, eu quero cuidar da minha saúde, não, eu cuido da minha saúde. Eu cuido da minha saúde. Eu me alimento bem. Eu cuido da minha família. Eu cuido das pessoas que eu amo. Eu me relaciono bem com as pessoas que eu gosto. Eu cuido bem do meu corpo. Eu cuido bem da minha saúde. As frases vão tender a começar com eu. Eu. E coloca no presente essas frases aí. E aí você repetir isso aí algumas vezes de manhã. Acorda, escova os dentes, pega essas frases. Se puder, fala em voz alta. Se falar em voz alta for muito incômodo para você, faz só na sua cabeça. E aí tá vendo que é uma lavagem cerebral mesmo. É na base da força bruta. Repetição, 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 repetição. Beleza, isso aí é uma coisa que muitas pessoas já conhecem. Uma coisa que eu vejo poucas pessoas falarem é você colocar perguntas junto dessas frases. Por exemplo, coloca ali no final algumas perguntas. E aí eu vou dar uma dica aqui, uma que é muito boa, tá lá. O que eu quero? E só. Se pergunta, o que eu quero? O que eu quero pro meu relacionamento? Porque às vezes eu tô até aqui cobrando da minha namorada ou do namorado, a pessoa, mas você, nossa, você não faz as coisas. E assim, beleza, nem vou verbalizar aqui, mas a pessoa reclamando que a pessoa não trata bem, ou que não faz isso, ou não faz aquilo. Mas será que eu sei o que eu quero? Será que eu realmente sei o que eu quero de um relacionamento? Será que eu realmente sei o que eu quero de uma namorada, de uma mulher, de uma mãe para os meus filhos? Será que eu tenho clareza disso? É igual a gente estava falando no começo. Quando a pessoa tem dificuldade para verbalizar e escrever as coisas que ela quer para a vida dela, isso já denuncia um modelo limitado de mundo. Se eu não sei nem conscientemente o que eu quero, imagina o meu subconsciente, aí que não sabe mesmo. E se meu subconsciente não sabe o que eu quero, ele nunca vai me colocar nessa direção. Ele nunca vai me fazer me sentir atraído por essas coisas, nunca vai me colocar numa postura de ansiar, de querer ir atrás dessas coisas, porque nem conscientemente eu sei com clareza o que eu quero. Ter clareza, antes de começar a escrever essas frases, antes de ter, ou pelo menos a versão final, é fazer esse caminho de gerar clareza. O canal auditivo, que é isso que a gente está conversando hoje, ele é muito bom para isso, para a gente gerar clareza. Porque quando eu trago para o auditivo, tento gerar uma frase de uma coisa que eu quero e depois tento escrever para formalizar essa frase, isso requer um esforço muito consciente e muito aqui da camada mais alta da consciência. Que assim, caramba, Anderson, eu tô com dificuldade para escrever como que eu quero me sentir na hora da fobia. Só vem frases do que eu não quero. Não quero gritar, não quero entrar em desespero, não quero pular, não quero sair correndo, não quero ficar com vontade de desmaiar. E o que você quer? Não sei, só vem isso.
Então começa, tá vendo? Vai ser um esforço mental mesmo e cognitivo trazer essas frases no positivo. O que eu quero, tá? Já me veio todas, até tomei nota aqui de tudo que eu não quero. Então, o que é o contrário disso? O que seria o contrário de sair correndo? O que seria o contrário de gritar e tomar um susto absurdo? O que seria o contrário de sentir um frio na barriga e um tremor nas pernas? O que sentem as outras pessoas que não têm fobia? Começa a observar. Se eu fosse uma dessas pessoas, olha, anota inclusive essa frase do jeito que eu tô falando. Se eu fosse uma dessas pessoas que não tem fobia, como que eu agiria? Essa é uma frase que ajuda muito a despertar o lado criativo e a gerar os meus próprios modelos de como eu posso agir. A pessoa pode até falar assim, Anderson, eu já sei disso, é só olhar para as outras pessoas que eu sei que eu queria ser igual a elas e reagir. Não, mas tenta verbalizar, que aí você vai ver que você não sabe. Porque quando você sentir dificuldade de verbalizar e escrever como que seria se eu fosse igual às outras pessoas que não têm fobia? Quando essa dificuldade vir, aí você vai ver que realmente tem um gap, tem uma lacuna aberta ali e que não está preenchida, que é como que eu quero ser daqui para frente não tendo fobia. Só de preencher essa lacuna, eu não vou dizer que vai curar a fobia, mas nossa, vai dar pelo menos, sabe, um norte, fala, caramba, já sei, é isso que eu quero, é isso, assim. Sabe quando você atinge a clareza de um objetivo tão grande que você fala, não, é isso. Parece que a pessoa só consegue repetir, é isso que eu quero, é isso, já sei. Agora tô vendo claro como uma foto. Nossa, se a pessoa atingir esse nível de clareza, com detalhes visuais, a pessoa olhar, caramba, eu tô vendo na minha frente, eu sem fobia, eu consigo ouvir as palavras que eu falo, eu consigo ouvir os elogios das pessoas, as pessoas falando, caramba, você tá diferente, eu consigo sentir na minha pele eu diferente, ainda que seja na imaginação. Caramba, isso pelo menos coloca um caminho claro a ser seguido, um norte a ser seguido. Sabe quando a gente fala, aqui a gente estava falando no começo sobre lavagem cerebral. O que é uma lavagem cerebral? A pessoa fica repetindo uma frase. O que acontece? O nosso cérebro ele trabalha através de condicionamento. Eu estou condicionado hoje a sempre seguir um caminho aqui. Sabe quando a gente abre um caminho, por exemplo, gramado. O pessoal coloca lá, não pise na grama, né? Só que sempre tem um caminho que é muito mais curto se você atravessar aqui pela grama. Aí todo mundo passa por aqui, vai passando, vou apontar para cá. Todo mundo passa por esse caminho aqui, 1, 2, 3, e aí forma aquele trieiro, né? E aí forma aquele caminho no meio do mato, por exemplo, se for no mato, então fica muito nítido, né? Tem aquele caminho, à direita um mato alto, à esquerda um mato alto e o trieiro no meio. Isso que a gente está falando aqui de repetição, repetindo com frases, repetindo sensações do corpo, repetindo as imagens de como eu quero ser, eu estou criando esse novo caminho. Só que tá vendo? Não basta passar uma vez aqui na grama ou no mato fechado, isso não vai formar um caminho já na primeira vez. Eu tenho que passar 1, 2, 3, 4, aí a grama começa a formar umas falhas, o mato começa a baixar, começa a morrer. E principalmente, se eu estou sempre reforçando e tomando esse caminho, o outro lá começa a sumir. A grama volta a crescer, o mato volta a crescer. Eu ainda consigo ver aquele caminho antigo. Ainda consigo ver, ainda consigo olhar para cá e ver o caminho antigo. E esse daqui está começando a se desenhar um caminho aqui no meio do mato ou na grama. E quanto mais eu tomo esse caminho aqui agora para esse lado de cá, esse daqui vai enfraquecendo, vai perdendo força e esse aqui vai ficando cada vez mais intuitivo, cada vez mais automático. Caramba, tá ficando cada vez mais fácil ir para esse lado de cá e tá ficando cada vez mais raro as vezes que eu pego esse lado de cá. Então, a metáfora no cérebro é essa. É como se fosse um caminho na grama, que você tá tentando formar um caminho novo. Você vai ter que pisar várias vezes aqui até construir esse caminho novo. Então, as sinapses ali de um neurônio que conecta outro, que conecta outro, que conecta outro, até chegar em um lugar lá no cérebro onde está, por exemplo, a confiança, a segurança. E aí, já respondendo aquela sua pergunta, Nath, para a fobia, a utilidade vai ser essa.
um processo de repetição que vai estar, por exemplo, no canal auditivo, onde eu vou estar falando como eu me sinto. Tá vendo? Eu já até falei um pouco mais da forma correta, ao invés de falar como eu quero me sentir, não. Eu me sinto em tais situações, na situação da minha fobia, a emoção que vem é essa. Qual a emoção? Não quero sentir pânico. Segurança, confiança. E aí a pessoa tem que... Eu não vou dar muitos exemplos porque eu quero que as pessoas procurem qual é essa emoção que te faz bem, qual é essa emoção que vai te ajudar lá. Mas vai ser algumas dessas aí, confiança, segurança. Procura qual que é a sua, qual que é a que te faz bem. Às vezes vai vir tranquilidade. Essa repetição de construir um novo caminho aqui no mato, no trieiro. Eu tô pegando um neurônio, conectando com outro, que conecta com outro, que conecta com outro, até chegar esse caminho neural que vai achar lá no meu cérebro o lugar onde está guardada a confiança. Opa, achei. Repete. Essa sinapse aqui, esse caminho de um neurônio que está conectando outro e outro e outro, vai ficar mais forte, mais forte, mais forte. E não só a sinapse, ela vai ficando mais forte. Isso a gente consegue comprovar através de exames, inclusive, neurológicos, que quando a gente vai repetindo, essa sinapse ela vai ganhando mais eletricidade, mais camadas neuroquímicas para ela se fortalecer. Como esse caminho, ele vai ficando mais fácil de ser acionado. Caramba, ele tá vindo agora. No começo eu tinha que me esforçar para pegar esse caminho. Agora parece que já tá vindo um pouco mais automático, já tá vindo um pouco mais facilidade, até chegar o momento da pessoa falar, caramba, eu tomei esse caminho de cá sem nem pensar. Foi automático. Caramba, automaticamente agora já vem. Automaticamente já vem a segurança. Automaticamente já vem a confiança. Automaticamente já vem uma sensação de tranquilidade. É igual vontade de comer doce, né? Automaticamente vem a vontade de comer doce. Automaticamente já vem a vontade de assaltar a geladeira. Automaticamente já me veio a preguiça de ir pra academia. Tá vendo esses automatismos? A gente pode construir eles para outros lados também, para o lado que eu quero. Então, o primeiro desafio que a gente precisa, voltando lá no começo, primeiro, pode começar pelo que você não quer. Eu não quero isso, vai ter uma lista enorme do que você não quer. Beleza. Começa a pensar agora no que é o contrário do que você não quer. Beleza, agora eu vou ter aqui o lado positivo do que eu quero. Agora começa a construir frases no presente. E se eu já fosse essa pessoa que tem essas qualidades aqui, como que eu afirmaria no presente? Isso aí vai provocar um certo desconforto, uma certa estranheza na mente. Fala, caramba, você está afirmando que você é uma pessoa saudável e que vai para academia todo dia, mas algum lugar do seu subconsciente vai falar, mas eu sei que você não vai, eu sei que você não é saudável. Beleza, deixa essa voz falar, deixa ela aí. Aos poucos você vai convencer ela. Anderson, eu vou fazer uma outra pergunta aqui, mas antes eu vou pedir para o pessoal deixar o like nessa live, seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Lembrando que no Instagram a gente tem um material diferente e que lá é mais acessível para você responder alguns questionamentos, se as pessoas quiserem ter um contato com você, né? Pode me mandar direct. Isso. Então, galera, nos sigam nas nossas redes sociais. E a minha pergunta é: de que forma essas afirmações podem auxiliar ou prejudicar na fobia? Nossa, caramba. Você estava falando para as pessoas seguirem a gente? Dá muita sorte curtir o vídeo agora. Auxilia bastante. Uma coisa que ajuda a curar a fobia é curtir esse vídeo, que aí o YouTube e as mídias sociais vão continuar te entregando mais vídeo nosso. Isso aí ajuda muito. Verdade. Eu vou começar pelas má notícias, pelas bad news. Onde que isso pode atrapalhar? Primeiro, se a pessoa não construir bem essa frase. Quando a pessoa fica ali falando, da próxima vez eu não vou gritar, toda vez eu grito, eu pulo, eu entro em desespero. Da próxima vez eu vou respirar e não vou gritar. O que acontece? A pessoa, meu Deus. Toma. Porque a pessoa está falando o que ela não quer. Ela está apontando, sabe esse caminho dos neurônios? O que eu falo quando eu falo assim, eu não vou gritar? Quando eu falo a palavra gritar, mesmo que seja na minha cabeça, o meu cérebro está construindo essas sinapses até chegar lá na palavra gritar, e a palavra gritar, ela leva para outras sinapses até chegar nas sensações de susto. Eu estou acionando
todos os lugares no meu cérebro onde está a palavra grito, onde estão as sensações, onde estão a própria vontade que vem de gritar. Então, quando eu falo eu não vou gritar, eu estou acionando tudo isso no meu cérebro. Não adianta colocar a palavra não. Não adianta. O que importa no final é essa trilha neural que o cérebro está percorrendo e achando. Ele está pouco se lixando para essa palavra não que você colocou antes. Por isso que é muito importante a pessoa colocar o que quer. Então, alguns errinhos desse pode, inclusive, intensificar a fobia. A pessoa falar... E é geralmente o que a pessoa faz, né? Eu não vou fazer isso, eu não vou gritar, eu não vou entrar em desespero, da próxima vez eu não vou fazer isso, não vou passar vergonha... Eu não vou ficar com medo. Tá vendo? Quando eu tinha minha fobia, eu lembro que eu tinha esses pensamentos, normalmente logo após eu ter tido um surto, assim, né? Aparecia o objeto da fobia, e aí, quando tudo passava, eu falava assim, nossa, né? Não precisava de tudo isso, mas da próxima vez eu não vou gritar, eu vou me levantar com calma, não vou sair correndo e tal. Só que quando aparecia o objeto da fobia, eu não lembrava de nada disso, saía correndo desesperada, gritando, assustando todo mundo. Olha o que acontece, você acabou de ter um episódio fóbico com o objeto da fobia que surgiu, aí passou, beleza, já passou, mas aí você ainda fica reforçando ele, lembrando e repetindo as coisas que acontecem. A única diferença é que você está colocando um não ali. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não, 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 não. Ou, por exemplo, não posso fazer isso, não posso ficar me desesperando, não posso ficar dando esse show, não posso... Nossa, eu estou colocando minha vida em risco quando eu reajo desse jeito. Tá vendo? Eu fico colocando a minha vida em risco quando eu faço essas coisas. Eu fico passando vergonha, ou eu fico me expondo. Além do episódio fóbico criar um reforço da fobia, os meus próprios pensamentos depois estão reforçando o que acabou de acontecer. E é difícil fazer o contrário. Por que é difícil fazer o contrário? Já parou para pensar nisso? Não. Por que é difícil fazer o contrário ou pensar o contrário dos padrões, por exemplo, ou da fobia, ou de emagrecer, ou de fazer exercício físico, ou de estudar, de me dedicar aos estudos, me dedicar àquele meu projeto? Porque não tá lá duas coisas. Esse caminho neural aqui, diferente, ele não tá muito claro, eu não tenho esse trieiro no meio do mato limpinho para eu passar, e eu não tenho, às vezes, nenhum objetivo. Nem o final lá, onde esse caminho vai dar, ele não está desenhado. Eu não tenho uma foto na minha mente de onde eu quero chegar, eu não tenho frases na minha mente dizendo qual é o caminho que eu vou passar, eu não tenho sensações físicas no meu corpo me dizendo como eu me sinto para ir nesse caminho diferente. Então a gente precisa... Se a pessoa conseguir colocar os três, nossa, e melhor ainda, Nath. Coloca uma imagem de como eu quero ser, de como eu quero agir, de como eu quero fazer. Beleza. Eu, diferente, sou desse jeito aqui. Como que eu me sinto? Quando eu estiver nesse caminho aqui, eu me sinto desse jeito, meu corpo. Caramba, não, eu sou uma pessoa que ando com tranquilidade, e, enfim, auditivamente. O que eu falo comigo mesmo? O que as pessoas falam de mim ao meu respeito quando eu tô nesse novo caminho aqui? Caramba, olha só a Nathane, como que ela tá agindo agora, fazendo diferente e tal. Ou o que eu falo comigo mesmo, tá vendo? Isso dá trabalho, trabalho. Tem uma frase de Henry Ford que ele fala: pensar é o trabalho mais difícil que existe, por isso poucas pessoas se dedicam a ele. Ou talvez por isso poucas pessoas se dediquem a ele, depende da tradução. Mas realmente pensar é um dos trabalhos mais difíceis que existe. Realmente pensar, se dedicar a pensamento. Tá vendo que isso aqui, tudo que a gente falou são exercícios... A gente trouxe muito para o canal auditivo hoje, através de frases, construções frasais, mudar o não, tirar o não, colocar também a palavra negativa, colocar aqui uma palavra positiva. Tá vendo que isso dá um trabalho danado? É igual a gente, por exemplo, por que a maioria das pessoas odeia fazer redação? Fazer redação em prova? Porque dá trabalho, porque tem que pensar, é trabalhar com a mente, sabe? Tanto trabalhar para ter ideias do que eu vou botar ali na redação, tanto trabalhar a estrutura frasal, tanto trabalhar a gramática, colocar as palavras
na ordem certa, Organizar. colocar vírgula nos lugares certos, não esquecer da vírgula. Isso que a gente está fazendo é bem semelhante a isso, a fazer uma redação. Só que assim, eu estou fazendo a redação do meu subconsciente de como eu vou agir diante da minha fobia, ou de como eu vou agir nessas outras coisas que eu quero mudar na minha vida. E aí, tem que tomar cuidado com as vírgulas, com os pontos, o verbo tem que estar no lugar certo, a frase positiva ou negativa tem que estar nos lugares certos. Já respondendo a sua pergunta, Nath, o problema e a solução vai estar no seu cuidado em construir essas frases. Se fizer isso de qualquer jeito, pode inclusive piorar a sua fobia. Se fizer bem feitinho, com cuidado, sabe, prestando atenção em tudo que a gente falou aqui, existe uma grande chance de você ir pelo menos reduzindo, sabe? Reduzindo o seu medo, sentindo que, caramba, eu tive o mesmo ataque de pânico e tudo, só que eu consegui me resgatar mais rápido e retomar um caminho aqui de segurança e confiança. Eu ainda explodi em medo, mas eu consegui voltar um pouco mais rápido. Poxa, já é uma vantagem, né? Sim. Antes eu ficava 1 hora tremendo com medo, agora eu tô ficando só 40 minutos. Antes eu ficava meia hora, agora eu consigo voltar ao normal em 10. E só de a pessoa conseguir fazer esse caminho de volta e agora voltar e se ancorar na segurança ou num estado mais saudável aqui, cada vez mais rápido, se a pessoa principalmente perceber que ela está indo para o estado fóbico e voltando cada vez mais rápido, uma hora isso nem vai para lá e já pega um caminho certo. Vou chamar aqui de o caminho certo. Digamos assim, vou fazer até uma metáfora aqui visual. O caminho errado é isso aqui, né? Da fobia. A pessoa está indo para lá. Ela vai, meu Deus, estou morrendo aqui. Aí volta e agora vai aqui para um caminho da segurança. Digamos assim, a pessoa, se ela for treinando, ela vai subir, às vezes até escalar essa emoção um pouco menos e volta e se acalma. Escala um pouco menos e se acalma. Da próxima vez, talvez já nem vem mais e se acalma. E com o treino, essa pessoa já está só se acalmando daqui para frente. E esse caminho aqui, tá vendo? Lembra que a gente falou do mato? O caminho no mato, quando você para de andar nele, o mato cresce e o caminho até some. Sim. Eu acredito que se as pessoas realmente levarem isso a sério e treinarem, esse caminho ele vai tender a sumir, a enfraquecer tanto que some, e daqui para frente existe só um novo caminho, que é o caminho da tranquilidade, da segurança, da confiança. Tem mais alguma pergunta? Eu quero que você deixe uma dica para o pessoal com relação a essas afirmações, né? Assim, dicas que elas podem utilizar em casa, que elas podem ir treinando e fazendo para colocar em prática com relação à fobia. E a outras áreas também que elas necessitarem. Acho que uma dica que eu posso dar é um resumo. Pode até rever esse vídeo de novo, mas assim, um resumo do que a gente falou aqui hoje. Pensar por escrito. Eu não falei isso, mas pensar por escrito. Pense, escreva. Vai vir primeiro, vai tender a vir as frases no negativo, escreve assim mesmo. Depois, pense mais uma vez por escrito. Agora, transformando essas frases para o positivo. O que eu quero. Beleza, agora eu tenho o que eu quero. De novo, transforma essas frases agora, colocando no tempo presente. Se eu já fosse desse jeito, como é que eu estaria falando essas frases se eu já fosse desse jeito que eu quero? Começa a fazer isso, coloca isso na sua rotina em algum horário. Logo depois de escovar os dentes eu vou fazer isso aqui. Logo depois que acordar, logo depois que tomar meu café da manhã. Se você puder colocar isso logo no início do seu dia, lê essas frases, repetir, fecha os olhos, respira, se imagina sendo essa pessoa que faz isso diferente, que faz isso agora desse novo jeito. Vai construindo isso. Tá vendo que é um trabalho duro, Nath? Mas vai reconstruindo esse novo caminho, vai pisando na grama aqui e vai visualizando que daqui a pouco a grama vai estar diferente e vai estar construindo esse caminho novo. Então, assim, treina. E aí eu vou deixar uma pergunta para as pessoas comentarem aqui embaixo no vídeo. Quais são os caminhos que vocês querem criar e quais são os caminhos que vocês querem deixar de seguir? Comenta aqui embaixo quais são. Mesmo que ainda venha no negativo, eu quero deixar de fazer tal coisa. E aí vou colocar um desafio. Escreve qual é o que você quer deixar de fazer e já coloca embaixo. Não, então no afirmativo é isso, eu posso até corrigir aqui. Falar, melhora isso. Posso dar umas dicas aqui nos comentários pra galera. Legal, muito massa. Então, galera, aproveitem, coloca o comentário aí, já coloca da forma positiva que você
imaginou, que você pensa que é. E se tiver alguma coisa errada, o Anderson vai dar umas dicas aí para vocês. Posso fazer umas correções. Isso aí. Mais alguma pergunta, Nath? Por hoje é só. Beleza. Então aí, mandem suas perguntas, fiquem bem, treinem bastante e, como sempre, continuem destemidos.